Olá, meu nome é Robson e este é o canal Vida. Estamos aqui reunidos mais uma vez para prosseguirmos com o nosso react com relação ao programa Pinga Fogo da Rede Tupi, que ocorreu no ano de 1971, no qual foi entrevistado Chico Xavier. Vamos lá? Chico, agora vamos a uma pergunta de um pastor evangélico que você deve conhecer porque ele é conhecido em todo o Brasil, comanda um rebanho de fiéis à sua religião de 1.500.000 pessoas aproximadamente. Trata-se do pastor Manuel de Melo. Ele próprio irá fazer a pergunta a você, que foi gravada pelo nosso VT. Meu caro Xavier, meus cumprimentos. E convidado por esse programa e pela sua direção para lhe formular uma pergunta, quero fazê-lo com muito agrado, com muita satisfação, por conhecer você através da literatura, da sua fama, e que ninguém de consciência tranquila pode negar as suas qualidades mediúnicas. Você, como uma das maiores autoridades espírita ou espiritualista deste país, para não dizer deste continente, por gentileza me responda a esta pergunta, que está sendo formulada em meu nome pessoal e em nome de toda a minha organização, isto é, de 1,5 milhão de fiéis que representam nesse país e de cerca de 4.000 pregadores que tenho a honra de liderar. O Espiritismo, Xavier, tem um ponto que se choca profundamente, teologicamente falando, com os princípios bíblicos que defendemos nós, os evangélicos. É exatamente aquele ponto da reencarnação. Isto é, cada pessoa que nasce é sempre reencarnação de uma pessoa que faleceu, de uma pessoa que morreu. Assim, é apregoado e ensinado pelos espíritas no mundo inteiro. Para esclarecimento dos telespectadores desta rede enorme de televisão, deste horário, em nosso Pinga Fogo, esclareça o seguinte: Deus criou Adão e Eva. Todos nós concordamos, creio que você também, a maneira como foi criado e o mundo cristão inteiro. Muito bem, mas logo após a criação de Adão e Eva, as duas primeiras criaturas humanas, surgiram as duas outras criaturas humanas. São os dois filhos de Adão e Eva, Abel e Caim. Você poderia, dentro da sistemática espiritualista, dentro da doutrina da reencarnação, você poderia dar, meu caro Xavier, uma explicação aceitável de onde vieram, qual a procedência de Caim e Abel, os dois primeiros filhos de Adão, isto é, pela ordem, a terceira e a quarta pessoa humana existente aqui na Terra? Responda-me. E eu gostaria que os milhões de telespectadores que assistem agora a você com tanta atenção, devido à fama do seu nome e as qualidades insofismáveis que você as tem, responda a procedência e como essas duas criaturas humanas vieram à Terra, Abel e Caim. É somente isto e muito obrigado. Dei uma paradinha porque é muito simples a explicação que está sendo solicitada. Além do mais, existem outros pontos em que o nobre pastor enuncia e que merecem uma elucidação, um esclarecimento. Mas vamos primeiro às colocações de Chico, para que eu até possa entender qual é o ponto de vista, o raciocínio do Chico, e posteriormente faremos as nossas colocações. Chico, a pergunta é um pouco longa, mas você entendeu bem, né? Entendi. Então, a pergunta do nosso caro amigo, que
nos interpela a respeito do texto bíblico está emoldurada de tamanho carinho que inicialmente nós agradecemos esse tom de fraternidade e ternura humana com que ele emoldura a questão para se dirigir a nós. Muito obrigado ao nosso caro pastor evangélico, senhor Manuel de Melo, que nós todos admiramos como sendo o orientador desse grande e brilhante movimento que é Cristo para o Brasil. Mas, sem desejar fazer contraperguntas, porque às vezes a contrapergunta não é uma prova de consideração para quem perguntou, mas a Bíblia é o nosso livro santo, livro de todos os cristãos. Nós, os espíritas evangélicos, nos detemos no Testamento Novo para compreender a essência dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo e daqueles que o sucederam, os apóstolos da causa evangélica. Não temos maior intimidade com o Velho Testamento, entretanto pedimos permissão ao nosso caro pastor evangélico, senhor Manuel de Melo, para considerar que no livro de Gênesis, no capítulo 4, versículos 16 e 17, vamos encontrar uma questão muito interessante para nossos estudos em conjunto, porque nós todos somos estudantes das letras sagradas. O capítulo 4 trata, por exemplo, da união de Adão e Eva para o nascimento dos seus 3 filhos, Caim, Abel e Sete. Sabemos por esse texto, o capítulo 4 do livro de Gênesis de Moisés, que Caim exterminou Abel. Entretanto, nos versículos 16 e 17, nós encontramos uma informação muito curiosa, a informação de que Caim, em se retirando da face de Deus, se dirigiu para uma cidade ou uma terra chamada Nod, onde ele desposou aquela que foi sua esposa e teve com ela uma grande descendência. Então, estamos perguntando se determinados textos do Antigo Testamento não seriam códigos que nós precisamos estudar com mais segurança para não cairmos, por exemplo, em contradição do ponto de vista literal. Nós precisamos estudar com técnicos e pesquisadores de história, que nós os temos hoje em todas as direções. Digo isso com o máximo respeito, porque se Caim matou Abel antes do nascimento de Sete, mas casou-se numa cidade chamada Nod, onde encontrou a sua mulher, aquela que foi sua esposa, e com ela teve uma grande descendência, o assunto exige estudos especiais de nós todos. Porque, segundo a criação no jardim edênico, a família inicial teria sido constituída pelas 4 pessoas às quais se refere o nosso caro pastor evangélico, senhor Manuel de Melo: Adão, Eva e os 2 filhos primeiros do casal. Vamos estudar então a questão com respeito à reencarnação. Mas o Manuel de Melo tem que estudar também, né? Todos nós. Então vamos chegar a uma conclusão. Bom, com respeito à reencarnação, posso dizer? Pode, Chico. Com respeito à reencarnação, nós, os espíritas, estamos diante de uma realidade inconteste para nós. Normalmente, na vida mediúnica, temos assistido, nestes
quase 45 anos de espiritismo evangélico à luz dos princípios kardecianos, há desencarnações e reencarnações. Mas permitimos-nos também perguntar ao senhor Manuel de Melo, ao nosso caro pastor evangélico, senhor da pergunta, e também àqueles que fazem objeções contra os princípios da reencarnação, permitimos-nos perguntar sobre o sofrimento das crianças. Por exemplo, não vamos nos referir aos adultos, porque seria alongar muito a resposta, mas vamos pensar nas crianças. Por exemplo, nós, os espíritas, muitas vezes encontramos determinados casos de suicídio, e às vezes suicídio acompanhados de homicídio, ou às vezes apenas de homicídio. Mas vamos encontrar esses problemas do complexo de culpa levado para além desta vida, e depois esse complexo de culpa renascido com aquele que é responsável por ele através de sofrimentos que só podemos entender através da reencarnação. Por exemplo, muitas vezes temos encontrado, por exemplo, irmãos nossos suicidas que dispararam um tiro contra o coração e que voltam com a cardiopatia congênita ou com determinados fenômenos que a medicina classifica dentro da chamada tetralogia de Fallot. Nós vimos companheiros que quiseram morrer voluntariamente pelo enforcamento e que voltam com a paraplegia infantil, comumente chamada de enfermidade de Lytton. Nós vemos muitos daqueles que preferiram o veneno e que voltam com malformações congênitas, com problemas miopáticos, com o mixedema, aqueles que às vezes violentam o próprio ventre e que voltam também sofrendo as tendências e que às vezes acabam se desencarnando com o chamado infarto mesentérico. Nós vemos, por exemplo, aqueles que preferiram morrer pelo afogamento para se retirarem da vida num ato de rebeldia contra as leis de Deus. Vemos, por exemplo, aqueles que preferiram o afogamento e que voltam com o chamado enfisema pulmonar. Aqueles que dispararam tiros no próprio crânio e que voltam com tantos fenômenos dolorosos, como, por exemplo, a idiotia, a acromegalia, quando o tiro, vamos dizer, quando o projétil alcança a hipófise, porque nós estamos em nosso corpo físico subordinado ao nosso corpo espiritual. Então, principalmente nos fenômenos, os fenômenos decorrentes do suicídio por tiro no crânio são muito dolorosos, porque vemos a surdez, a cegueira, a mudez congênitas, e vemos este sofrimento em crianças incompatíveis com a misericórdia de Deus, porque nós sabemos que Deus não quer a dor. Diz Emmanuel, se Deus quisesse a dor, Ele não teria nos dado anestesia através da medicina. A dor é uma criação nossa. Chegamos ao além com determinado complexo de culpa e pedimos para voltar ao corpo, trazendo as consequências de nossos próprios atos menos felizes. Então, pedimos ao senhor Manuel de Melo, nosso caro pastor evangélico, que tem trabalhado tanto e cujo mérito nós todos reconhecemos e reverenciamos, para pensar conosco nestes problemas. Muito bem. A resposta realmente é longa, a pergunta foi longa, 16 minutos. Vamos então hoje focar em responder apenas essa, e a nossa resposta também acabará sendo uma resposta longa, inevitavelmente. Observei que o Chico ele realizou um caminhar bastante interessante com relação à explicação de alguns fatos do Antigo Testamento e depois tentou explicar a questão espiritual, citando alguns fatos de
homicídio, suicídio, a causa-morte, e depois ele apresentou eles como se fossem a consequência dos acontecimentos numa reencarnação. Mas, de certa forma, isso não responde ao que o pastor perguntou. Como ficou tudo muito comprido, muito longo, eu acredito que o melhor caminho seria nós voltarmos para reanalisarmos a questão do pastor e podermos responder pontualmente cada uma das questões que envolvem. A questão que Chico falou com relação ao Antigo Testamento, com relação à Terra de Nod e com relação a essa questão de causa e efeito na reencarnação, isso já será automaticamente englobado e respondido por nós, mas vamos voltar à fala do pastor. Por gentileza, me responda a esta pergunta, que está sendo formulada em meu nome pessoal e em nome de toda a minha organização, isto é, de 1,5 milhão de fiéis que representam nesse país e de cerca de 4 mil pregadores que tenho a honra de liderar. O Espiritismo, Xavier, tem um ponto que se choca profundamente, teologicamente falando, com os princípios bíblicos que defendemos, nós os evangélicos. É exatamente aquele ponto da reencarnação. Isto é, cada pessoa que nasce é sempre reencarnação de uma pessoa que faleceu, de uma pessoa que morreu. Então, nosso colega, nosso nobre pastor, ele diz que existe um conflito entre o espiritismo e a fé que ele professa, o protestantismo, inclusive o catolicismo, que também está nesse diapasão, com relação à divergência, com relação à reencarnação, a divergência do entendimento de reencarnação, de que eles não acreditam que um espírito possa voltar, que aquela pessoa que nasce, que encarna, que nasce, seria o mesmo espírito de uma pessoa que morreu. Precisamos observar o seguinte: não existe divergência nem conflito. O que existe é que os evangélicos e os católicos atuais eles estão observando fatos bíblicos que não são exatamente os que eram professados desde os tempos remotos. Nos tempos remotos, os próprios judeus eles tinham em si o entendimento da existência da reencarnação. Porém, eles não conheciam profundamente os detalhes de como se sucediam esses procedimentos. Mas existia ali. Conforme as coisas foram se aperfeiçoando e migrando para o cristianismo a partir da vinda de Jesus, o cristianismo também absorveu essa questão da reencarnação, ainda mais porque o nosso próprio Mestre Jesus a ratificou em determinados momentos, como quando na passagem que os discípulos estão debatendo sobre quem seria João Batista, se seria Elias, se seria Jeremias, e o Jesus disse: João Batista é Elias que voltou, porque na previsão, na profecia, dizia que Elias deveria voltar. E sim, Elias voltou encarnado como João Batista. Então a encarnação existia, todos estavam cientes e aceitavam com a maior naturalidade. Porém, não conheciam os motivos, o porquê da reencarnação, qual é a obrigação de se reencarnar, por que tínhamos que reencarnar. Mas então isso estava muito normal no seio da sociedade judaica e nos primeiros cristãos. Porém, naquela época havia muita conturbação e Roma estava impondo o ferro e o fogo em cima dos cristãos, matando os cristãos, colocando para os leões comer e se divertindo com tudo isso. Dessa forma, mesmo com esses açoites todos, os cristãos continuaram com a sua fé viva e continuaram a crescer cada vez mais no meio da sociedade romana que dominava já a Europa inteira. Dessa forma, nós vemos que Roma ficou acuada, porque havia uma população muito grande que não professava a fé dela e estava ficando cada vez maior. Qual foi a solução para ela? Transformar o cristianismo na fé, na religião dominante do Estado romano. Então, Roma acabou com a fé romana, que tinha os seus deuses chamados pagãos, e passou a adotar como referência a fé cristã. Houve uma troca de favores, vamos assim dizer, porque aqueles cristãos saberiam que não mais seriam perseguidos, que poderiam professar a sua fé de uma forma aberta, sem ser jogados aos leões para serem massacrados e devorados, não seriam torrados em cruzes nem queimados em fogueiras. Do mesmo modo, algumas coisas que existiam na fé cristã não agradavam aos romanos. Então,
Sentaram-se todos, reuniram-se todos e decidiram: vamos fazer algumas mudanças. Vocês vão ser a religião do Estado, não vamos mais persegui-los, porém algumas coisas que não concordamos nós vamos tirar da sua doutrina. E assim foi feito. Algumas coisas foram adulteradas, foram criadas como paralelismos entre a fé romana e a fé cristã, como, por exemplo, a questão de Vênus, como, por exemplo, a questão do Natal. Isso a gente pode abordar num vídeo no futuro, caso algum de vocês se interesse e venha a questionar. Em dado momento da história, o catolicismo ele também acreditava e professava a reencarnação também, sem entender muito bem como que aconteciam as coisas. Mas esse princípio de saber que poderia se voltar de novo incomodava muita gente. E esse incomodar forçou a que fosse extirpado, fosse retirado da fé católica a ideia da reencarnação, a ideia da morte e o posterior renascimento daquele mesmo espírito em um outro corpo. Considerando então que os evangélicos, todo o documento do evangélico veio por meio dos escritos guardados na Igreja Católica no Vaticano, temos então que os protestantes, os evangélicos, eles são uma derivação, eles são um fruto da árvore da Igreja Católica. E dessa forma, a sua essência, a sua base também está atrelada à Igreja Católica. Ocorreu muita modificação a partir da entrada de Martinho Lutero por volta de 1500 e pouco, mas a essência continua muito semelhante. Dessa forma, nós temos que, quando nós falamos que não há conflito no entendimento de reencarnação quanto aos católicos, também de forma análoga e sincrética não há com relação aos evangélicos. Por quê? Porque a essência dos evangélicos vem da Igreja Católica. E se eles não acreditam na reencarnação, é por causa da alteração da Igreja Católica nos documentos para que não fosse baseado nesse entendimento. Uma outra coisa que o nobre pastor ele cita é que o Espiritismo diz que o nascimento, a encarnação de uma pessoa é um espírito que já morreu antes. Mas não é assim. Porque senão, quem seria o primeiro? Quem seria o primeiro espírito a nascer se sempre obrigatoriamente deveria ser baseado na reencarnação? Não é assim que ocorre. Como eu já disse em outros vídeos, Deus cria, a partir do princípio inteligente, o espírito. Que nesse momento não podemos chamar ainda de espírito. Ele seria, assim, o princípio inteligente, que seria posto em contato com a matéria bruta mesmo, com as rochas, com os minerais, para que pudesse começar a se moldar. É como se fosse uma espécie de osmose reversa que estivesse ocorrendo entre o princípio inteligente e o veículo material, que seria baseado no fluido cósmico universal. Esse princípio ele vai se aperfeiçoando como se fosse uma massa de bolo, como se fosse um cimento que está sendo feito, um concreto que está sendo batido. Então ele vai se aperfeiçoando, ele vai se aprimorando gradativamente no contato com o princípio, com o fluido cósmico universal, transformado na matéria bruta que nós temos o contato. Com o decorrer dos milhares e milhares de anos, esse princípio inteligente ele começa já a ter umas características um pouco melhores e passa a ser capaz de fornecer a vitalidade para as primeiras bactérias, para os primeiros protozoários, para os primeiros vegetais. Dessa forma, esse princípio inteligente é posto por Deus em contato com esses seres menores da criação, as bactérias, os protozoários, os vegetais. Posteriormente, ele vai se aprimorando cada vez mais, é posto em contato com as primeiras colônias de insetos e vai se aprimorando cada vez mais até nós vermos a grandiosidade do nosso universo animal. Não é que um espírito de um animal reencarnará num espírito humano, mas um espírito humano já foi um dia colocado junto a um ser animal para poder se aprimorar. É diferente. Eu não era um cachorro na outra vida e agora eu virei um ser humano. Não. Mas a essência criada por Deus do meu princípio inteligente já esteve em contato com o animal cachorro para poder se aperfeiçoar com um gado ou com qualquer outra coisa, para se aperfeiçoar.
Conforme foi se aperfeiçoando e obtendo cada vez mais a percepção e sua individualidade, porque antes é o todo, uma massa como o concreto que eu falei, em determinado momento ele começa a se individualizar, a ter características próprias. Ele vai se aprimorando e vai sendo colocado, separado já nas espécies animais mais inteligentes, vamos assim dizer. Então, nós, quando falamos de um cachorro, de um gato, de um cavalo, nós não estamos mais falando do princípio inteligente como uma massa, mas nós já estamos falando de um pré-espírito, de algo que ainda não pode ser considerado um espírito, pois não tem uma consciência plena de sua existência nem de que ele é. Porém, já não é mais aquela massa disforme do princípio inteligente que Deus criou e coloca nos vegetais e nos seres menores da criação do reino animal. Então, nessa evolução, em determinado momento, aquele ser, aquele pré-espírito, vamos assim chamar, ele já não está mais apto a viver nesse mundo, pois nós não temos aqui o tal elo perdido, a interface entre o reino animal e o reino vegetal. Então são levados a outros planetas em que ocorre esse aperfeiçoamento, em que continua esse aprendizado, essa evolução. Em determinado momento, esse espírito ele já passa a poder se chamar espírito de verdade, esse princípio já passa a ser um espírito de verdade, já passa a ter consciência de si. Porém, uma consciência rudimentar que nos leva a realizar um paralelo como os primeiros homens das cavernas, em que não compreendiam nem a sua própria existência, que viviam como nômades, buscando se alimentar do que vinha da natureza sem compreender tudo que se tinha ao seu redor. Então, esses seres, esses humanos primitivos, que nós assim podemos chamar, eles vão se aprimorando com o decorrer também de muitos e muitos anos, até poder posteriormente habitar seres mais evoluídos. A evolução é individual, a sua consciência é libertada individualmente. Então, quando a gente fala de que a reencarnação é um morto nascer, a gente está sendo muito resumido, a gente está sendo muito simples em toda essa situação. Pois, como vimos, não é simplesmente um morto nascer, porque como seria o primeiro nascimento? Como se daria o primeiro nascimento? E aqui nessa explicação rápida, porque não temos como entrar em detalhes mais profundos, que senão o vídeo demoraria horas, nós vemos que há uma progressão, há uma evolução constante e que em determinado momento a gente não consegue definir qual foi o seu primeiro nascimento, a sua primeira encarnação, já que é um aprimoramento desde quando Deus separa o princípio inteligente e determina que ele começará a ser aprimorado até fabricar, até produzir, até criar seus filhos, que somos nós, os espíritos. Então, podemos então tratar aqui na matéria dos espíritos que já são como nós, que estão nesse grau evolutivo de habitar corpos humanos, que sim, os que nascem são todos a reencarnação de outros espíritos. Porém, ainda assim não podemos ser taxativos e dizer que esses espíritos eles são todos de gente que já morreu, porque pode sim ser o espírito uma encarnação de algum ser que habitava em outro planeta. Sim, morreu em outro planeta, mas que já teve habitação em outro planeta, mas que na Terra é o primeiro momento. Então não podemos afirmar que na Terra ele já teria morrido. Ok? Então, a reencarnação não entra em conflito com o catolicismo, com o judaísmo, com o protestantismo, porque a reencarnação ela é a essência básica e foi esclarecida e orientada pelo próprio Jesus. Basta ler o Evangelho que lá estarão algumas de suas parábolas citando isso. E todo o que nasce não é quem já morreu, necessariamente, porque há essa progressão evolucional e aquele espírito pode estar vindo de um outro mundo para habitar a Terra, ou seja, não teria morrido ainda nesse planeta, apesar de já ter tido esse processo em outros lugares. Vamos então prosseguir. Assim, é apregoado e ensinado pelos espíritas no mundo inteiro. Para esclarecimento dos telespectadores desta rede enorme de televisão, deste horário, em nosso Pinga-Fogo, esclareça o seguinte: Deus criou Adão e Eva. Todos nós concordamos, creio que você também, a maneira como foi criado e o mundo cristão inteiro. Infelizmente, não. Deus não criou Adão e Eva.
isso é apenas lenda para poder se explicar a origem, no momento em que aquela sociedade perguntava quem foi o primeiro homem, como tudo começou, e não tinha capacidade de explicar. Então, se uma sociedade com baixa compreensão chega aos tais sábios da época, e os sábios não têm a resposta, eles precisam fazer o quê? Criar algumas lendas. Como para as nossas próprias crianças, que nem tudo nós podemos responder, porque elas não terão a capacidade intelectual e cognitiva de compreender aquela situação que a envolve. Da mesma forma, os tais sábios da época não compreendiam e, se compreendesse, não poderiam explicar com clareza aquele grupo social que não teria a habilidade, a capacidade de entender aquilo que eles estavam dizendo. Então isso foi levado com o decorrer dos anos e dos anos, dos séculos e dos séculos, e ficou como uma verdade absoluta. Porém, Deus não criou Adão e Eva. Como eu expliquei antes, olha só a diferença de Adão e Eva. Deus teria criado uma pessoa de carne, outra pessoa de carne. E a partir dessas duas pessoas, pronto, tudo se criou. E todos os outros trilhões de planetas que existem no universo e nós não somos nem capazes de observar. Para que estão lá? Apenas para enfeitar? Mas aquilo que a gente usa para enfeitar tem que estar às nossas vistas. Então vamos considerar os trilhões de galáxias que existem e que elas são imperceptíveis a olho nu e inclusive muitas imperceptíveis nos nossos melhores equipamentos tecnológicos. E todos esses planetas que compõem essas galáxias tão longínquas estão fazendo o que lá? Qual a sua utilidade? Qual o seu princípio? O princípio é o que Jesus disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. E o planeta Terra não é a única e nem a principal morada da casa do Pai, da casa de Deus. O planeta Terra é uma das mais inferiores, em que os seres que aqui habitam são os mais brutos, atrasados e de baixa capacidade intelectual. Sim, nós estamos falando aqui na internet, com tudo isso, sim, mas nós somos primitivos ainda, se formos compararmos com a evolução intelectual de diversos irmãos que encontram-se nas maiores vastidões desse universo. Então, a história de Adão e Eva é apenas lenda. Como a gente já tinha visto, Chico fala sobre aquela questão de a terra de Nod e tudo mais, mas é porque já existia toda uma sociedade. E criou-se uma lenda daquele Adão e daquela Eva. Beleza, Adão e Eva tiveram 2 filhos, que foi Caim e Abel. E me explica como é que eles teriam procriado a partir daí. É uma pergunta muito interessante. Já tiveram 7 também, então, Adão e Eva tiveram Caim, Abel e 7. E esses 3 filhos procriaram com a própria mãe? Não faz muito sentido. E esse pai teve outros filhos? Não faz muito sentido. Se fosse uma criação de Deus mesmo, ele teria criado de forma que pudesse ter diversos outros segmentos, diversas outras pessoas a se multiplicarem, mas assim não é. Os nossos irmãos muçulmanos, eles dizem que de cada nascimento nascia uma irmã, eram nascimentos gêmeos. Então Caim teve o nascimento também de uma irmã gêmea. Abel teve o nascimento de uma irmã gêmea. E eles se relacionavam com as suas irmãs do outro nascimento, né? Para ficar um negócio menos pior. Mas ainda assim, cientificamente a gente vê que a união de tais cromossomos gerariam diversos problemas nos filhos que viriam com falhas orgânicas inevitáveis. Isso daí é matematicamente comprovado e demonstrável. Então, a questão de Adão e Eva ela é apenas uma lenda, ela é apenas uma história. Ela é apenas uma história para contar a essência para aqueles povos primitivos. Porém, isso, de fato, não aconteceu. Existem alguns paralelismos que se mostram na doutrina espírita para explicar um pouco melhor de onde veio essa ideia de Adão e Eva. Porque quando nós evoluímos e o nosso planeta evolui, como no momento agora em que nós estamos passando de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, aqueles espíritos que estão habitando ali e que não buscam se aprimorar, não buscam se evoluir, principalmente no aspecto moral, serão levados a outro planeta que estejam mais condizentes com o seu equilíbrio, com o seu grau
evolucional, porque senão continuarão atrapalhando. Imagine uma sociedade que busca a paz. Você tem um monte de desordeiros. Esses desordeiros que não querem a melhoria, que não querem a paz, estão gradativamente sendo selecionados para não mais nascerem aqui na Terra. Então, serão levados para outros mundos. Estão sendo, aliás, levados para os outros mundos, porque isso não é uma data fechada, o tal apocalipse, ou um tal planeta chupão, um tal planeta que dizem que vai passar por aí por perto para levar. Não, Deus não precisa disso. Deus não precisa de que um planeta venha aqui para levar outro, nem nada disso. Apenas ocorre, nasceu, o juízo final é no momento da sua morte, no seu desencarnar. Nasceu, beleza, viveu, teve uma vida ruim, péssima, só fazendo mal. Morreu, desencarnou. Naquele momento que você desencarna, já é avaliado. Você tem salvação? Você vai continuar ainda podendo reencarnar na Terra para poder se aprimorar? Ou já terá que ser levado para lugares adequados ao seu padrão vibracional? Claro que são realizados alguns procedimentos, se levam de levas, em vez de levar um de cada vez, se levam de grupos, que é mais prático trabalhar dessa forma. Mas não existe essa questão do planeta chupão ou de navezinhas que vão ficar levando o espírito para outros lugares. Isso daí é uma lenda também. E nós temos então que esse grupamento que é levado para outros lugares, eles têm dentro de si o íntimo de que perderam o paraíso. Porque imagine, um grupamento de espíritos que vive hoje aqui na Terra, com todas essas questões tecnológicas, por mais brutos que sejam, voltar para a era das cavernas será um sofrimento muito grande para os planetas mais adequados com seu grau evolutivo. E quando eles retornam, eles vão sentir em si que perderam o paraíso, que foram expulsos do paraíso. Mas por que foram expulsos do paraíso? Porque comeram da maçã errada, porque utilizaram-se da vaidade, do orgulho, da arrogância, de sentimentos e atitudes que são incondizentes com a necessidade de aperfeiçoamento e aprimoramento espiritual. Portanto, esses irmãos eles estarão em planetas mais evoluídos, e nesses planetas eles sentirão a saudade, a nostalgia, a dor de ter perdido. Então será exatamente como relatado no Evangelho, a queda do paraíso. Nós temos um relato que se fala sobre os exilados de Capela, que seriam não só esses, mas diversos do universo inteiro, diversos espíritos vieram para cá, expulsos dos seus paraísos em tais situações, quando eles eram maus nesses lugares. E eles foram os primeiros homens das cavernas. Talvez muitos de nós hoje sejamos eles que vieram para cá. Então eles vieram para cá, buscaram o seu aprimoramento, sua evolução. Aqueles que não conseguirem vão ser expulsos de novo da Terra para outros lugares com seu mesmo grau de aperfeiçoamento e adiantamento. Aqueles que conseguirem acompanhar essa evolução nossa estarão aqui para continuar a sua progressão e até mesmo, dependendo do caso, poderão ir para planetas melhores. Portanto, essa questão de Adão e Eva é apenas lenda, é apenas uma reminiscência sentimental que existe dentro de cada um de nós espíritos por termos perdido a oportunidade de estarmos em um lugar bom. Mas não é lógico e nem natural que acontecesse dessa forma. A evolução ela acontece como própria ciência define e explica a evolução dos animais, a evolução de todo mundo, e não houve um Adão e Eva, mas sim a própria evolução. Vamos prosseguir? Muito bem, mas logo após a criação de Adão e Eva, as duas primeiras criaturas humanas, surgiram as duas outras criaturas humanas, são os dois filhos de Adão e Eva, Abel e Caim. Então, o pastor está dizendo que Deus criou Adão e criou Eva, tirando de uma costela de Adão, né, segundo essa lenda, né? E que depois tiveram as segundas e terceiras pessoas, as terceiras e quartas pessoas humanas, que foi Caim e Abel, né? Que vieram de Adão e Eva. Vamos prosseguir. Você poderia, dentro da sistemática espiritualista, dentro da doutrina da reencarnação, você poderia dar, meu caro Xavier, uma explicação aceitável de onde vieram, qual a procedência de Caim e Abel, os dois primeiros filhos de Adão, isto é, pela ordem, a terceira e a quarta pessoa humana
existente aqui na Terra? Responda-me. E eu gostaria. Então, a pergunta dele já foi respondida por nós. Já fizemos essa resposta. Quem foi o segundo, o terceiro e o quarto? Mas está respondido. Porque ele quis colocar o Chico, de certa forma, como na parede, questionando que aquele terceiro e quarto, se todo mundo reencarna, tudo bem, Deus criou Adão, Deus criou Eva, mas de onde veio o Caim e o Abel se todo ser que nasce tem que ser a reencarnação de alguém que já morreu? Mas é aquilo que eu expliquei antes. Os espíritos estão aí a toda parte. Aqui na Terra nós temos uns 7 bilhões de encarnados, por aí, né, mais ou menos. E desencarnados são mais de 30 bilhões. Então sempre vai ter gente querendo nascer. E sempre vai ter gente morrendo. E sempre vai ter gente vindo de outros planetas. E sempre vão ter espíritos novos sendo criados por Deus e tendo sua primeira encarnação nos mundos que ainda são primitivos. Aqui na Terra, não mais. Aqui na Terra não temos mais a encarnação de espíritos em seus primeiros momentos de encarnação. Mas isso se mostra claramente ao desconhecimento da doutrina espírita, ao desconhecimento do esclarecimento que nós temos. Então ele está querendo dizer que de onde vieram esses tais espíritos que habitam o corpo de Caim e Abel se ninguém morreu antes dele? Ou seja, não há nenhum espírito para morar ali. Então foi essa a questão que ele colocou. Porém, ali já existiam bilhões e bilhões e bilhões de espíritos para morar, se assim o fosse. Porém, a lenda de Adão e Eva não existe. É apenas a evolução como nós já traçamos aqui. E podemos então contextualizar. Se ainda assim fosse o caso, os espíritos eles são criados por Deus de forma autônoma, independentemente do corpo material. O espírito já estaria pronto para habitar. Não seria uma reencarnação nesse caso, seria uma encarnação, porque seria a primeira vida daquele espírito na matéria, vamos assim dizer. Então seria uma encarnação, seria o primeiro ato. Quando ele morresse, a próxima ocasião seria assim uma reencarnação. Então, acredito que esteja muito bem explicado o questionamento do nosso nobre pastor. Que os milhões de telespectadores que assistem agora a você com tanta atenção, devido à fama do seu nome e as qualidades insofismáveis que você as tem. Responda a procedência e como essas duas criaturas humanas vieram à Terra, Abel e Caim. É somente isto e muito obrigado. Então é isso, explicamos a pergunta dele e Chico fala sobre aquela questão de Nod, de já existir uma outra cidade, que mostra claramente que é apenas uma alegoria, uma lenda. Já existiam outras cidades, sim, já existiam outros grupamentos. Então a relação entre todos eles não era tão estanque, tão de primeiro como se mostra. Até mesmo porque no período citado, no período sugerido na Bíblia, sobre o nascimento desse tal Adão, ou seja, o período adâmico, até os dias atuais, seria simplesmente impossível termos 7 bilhões de habitantes nesse planeta, porque a procriação humana ela não é tão veloz, não é tão rápida como os coelhos, por exemplo. Prosseguindo ao final, o Chico tenta realizar uma explicação sobre a questão de o porquê algumas pessoas nascem doentes e aquele que toma um tiro na cabeça às vezes nasce surdo. Então a gente precisa contextualizar um pouco melhor essa situação também. Ele está correto até certo ponto nisso, mas não é uma coisa tão de causa e efeito, não é tão fechado e tão restritivo. Tudo no plano espiritual possui uma certa relatividade de acordo com tudo que aquele espírito fez, se engrandeceu e evoluiu. Então vamos supor, seria plausível para um espírito evoluído como Jesus, que veio aqui na Terra para uma missão, o próprio espírito que foi o verbo de Deus que construiu fisicamente esse planeta, seria plausível para ele, após desencarnar com sofrimento na cruz, tendo suas mãos furadas, seus pés furados e inclusive transpassado por uma lança, seria plausível ele ter essas dores e sofrimentos no seu perispírito e ter que manifestar isso novamente numa outra encarnação? De forma alguma.
Essas questões, elas estão mais vinculadas à necessidade de melhoramento e aprimoramento do seu próprio perispírito por aqueles seres que ainda não são tão evoluídos e não conseguem realizar isso com a sua força do próprio pensamento. Então, para um espírito evoluído, ele cria e destrói e transforma a sua aparência perispiritual no momento que ele quiser, na hora que ele quiser. Porém, aqueles que são menos evoluídos, eles não conseguem fazer isso, eles não têm um poder de pensamento que conseguem alterar a sua forma psicossomática, a sua forma perispiritual. Então eles precisam de um longo tempo. E muitas vezes isso daí conseguirá ser abreviado no contato com a matéria. Então, um espírito, vamos dizer, de luz, evoluído, que nasceu numa missão e tomou um tiro na cabeça e foi destruído, vamos assim dizer, seu corpo, quando ele retornar para o lado de lá, para o plano espiritual, ele terá apenas a sua própria confusão natural, mas conseguirá se recuperar plenamente e facilmente, de forma muito rápida, sem necessitar de qualquer outra encarnação. Porém, aqueles espíritos como nós, ainda muito apegados a matérias que precisamos evoluir bastante, quando retornarmos lá, nós não teremos a capacidade mental suficiente para reorganizarmos o nosso tecido perispiritual. E daí precisaremos de auxílio desses irmãos que estão lá do lado de lá. Muitas vezes se consegue sucesso, mas nem todas. Muitas vezes esse espírito que está adoecido, ele é tão apegado à materialidade que não consegue ver a sua própria melhora. Dessa forma, é necessário colocar ele em contato novamente com o tecido carnal para que expurgue ali os seus miasmas e suas dores e sofrimentos e que gradativamente ele consiga se melhorar no plano espiritual. Então, aquele espírito que tomou um tiro, mas ele é evoluído, ele vai chegar lá e aquilo dali não vai fazer diferença nenhuma para ele. Aquele espírito que se afogou, como o Chico também disse, e ele é muito evoluído, ao chegar lá não vai fazer diferença nenhuma para ele. Nada. Mas, para aquele espírito que não tem um grau de evolução suficiente, talvez aquele afogamento gere ainda muitas dores e sofrimentos para aquele espírito no plano espiritual e será necessário uma encarnação para que ele expurgue na matéria, expurgue na carne essas dores e sofrimentos e ao retornar possa ter o seu corpo perispiritual mais equilibrado. Então tudo está na mente, tudo está na cabeça, tudo está na consciência de cada um de nós. Desse modo, temos então que sim, há uma certa causa e efeito com o que se faz, porém isso é relativo ao grau evolutivo de cada um. Todavia, essa resposta de Chico não responde à pergunta que foi dada pelo irmão, pelo evangélico, pelo pastor que a formulou, mas eu já a respondi antes. Então, isso leva à nossa comprovação sim da reencarnação, porque você que está assistindo esse vídeo, por acaso, tenha conhecido algum parente, algum amigo, ou si próprio, que em sua família tenha nascido alguma pessoa com alguma deficiência, com alguma anomalia física, e fale, meu Deus, por que meu filho? Por que comigo isso aconteceu? Ou comigo próprio isso aconteceu? Por quê? Mas tudo há uma explicação. Se não fosse a necessidade de expurgar as coisas pretéritas, Deus seria muito injusto. Se fosse a primeira vida de uma pessoa aqui na Terra, o nascimento, e depois nós tivéssemos a vida eterna, seria muito injusto, porque eu aqui estou saudável, intelectualmente falando, visualmente, auditivamente, fisicamente de modo geral, e tantas outras pessoas nascem na Terra sem a visão, siameses, nascem sem audição, nascem com dificuldades intelectuais gravíssimas, que são dependentes de outras pessoas a vida inteira, a encarnação inteira. Qual seria a justiça de Deus se a primeira vez que a pessoa nasce seria assim, dessa forma? Qual seria a justiça de Deus que a uns dá um corpo saudável, intelectualmente evoluído, e a outros dá um corpo com diversas dores e sofrimentos? E aí, nesse ponto, eu concordaria plenamente com os nossos irmãos ateus e materialistas. Esse Deus eu não acredito, porque esse Deus, ele é um Deus mau, é um Deus ruim, que não dá a equiparação e igualdade para todos. Então isso não é uma prova da existência de Deus, isso é uma prova da maldade de Deus. Esse Deus mau, ele existia na época de Roma, na época da Grécia, não hoje. Hoje nós temos a claridade, a compreensão total de que aquilo que está acontecendo na matéria é porque você fez algo de ruim em outra vida, você precisa passar por aquele aprendizado e vai voltar e vai expiar aquilo. Também tem um detalhe,
Não olhem-se com vaidade, orgulho e arrogância, dizendo: eu sou saudável, eu não fiz nada de mal noutra vida. Fez. E todos nós vamos pagar por tudo que fizemos, centavo por centavo, porque nada fica impune aos olhos de Deus. Mas às vezes nessa vida nós precisamos de um fôlego para aumentar as nossas forças e conseguirmos continuar batalhando pelo nosso progresso. Então não é porque você é saudável que você é santo. Não é porque você é saudável que você é anjo já evoluído. Ao contrário, às vezes você é pior ainda, porque ainda não conseguiu chegar nem no mínimo daquela capacidade de poder espiar na matéria os males gerados no passado. Então, o que Chico explicou está muito bem colocado. Muitas vezes, sim, essa causa e efeito são muito próximos e muito relacionados. Porém, não podemos pegar a ferro e fogo achando que isso é regra. Não há regra nesses casos. Esse vídeo de hoje, então, ficou demasiadamente longo, mas essa pergunta que o pastor fez, ela foi muito interessante, porque nós temos o esclarecimento para essas questões, nós temos o esclarecimento até para outras coisas mais profundas. Porém, depende de cada um sair da caverna, que nem Platão explicou muito bem o mito da caverna, em que aquele que eles só viam sombras, e quando um saiu e quis mostrar para eles que estavam presos na caverna que as sombras eram na verdade humanos que passavam e tinham ali o tapar do sol, eles quiseram matar. É a mesma coisa, o Espiritismo hoje veio trazer à luz, explicação, esclarecimento para as pessoas. Porém, é impossível para nós levarmos a luz para o cego. O cego jamais verá a luz enquanto estiver encarnado. Então, a parábola que eu estou querendo falar é: aquele que não quer ver, aquele que não quer enxergar, podemos explicar o que for, ele não vai aceitar. Vai sempre tentar arranjar um argumento, por mais esdrúxulo que seja, para justificar aquilo que ele crê. Por mais que nós tenhamos com base na razão, na lógica e numa estrutura racional científica com base em tudo isso. Temos sim, então, que abrir as nossas mentes para progredirmos e evoluirmos, e quando estivermos no plano espiritual de volta, não termos mais dores e sofrimentos desnecessários. Então, como esse vídeo foi muito grande dessa vez, espero que vou terminar por aqui, não vou prosseguir com outra questão, vamos ficar somente nessa do pastor mesmo, e na próxima semana nós nos veremos novamente aqui neste mesmo canal. Um forte abraço para todos vocês, bons estudos, e qualquer questão que quiserem fazer, que eu tiver capacidade de responder, basta colocar aí nos nossos comentários. Um abraço e até lá!